A biologia e a ecologia, em particular, têm pago um pesado preço, né? A ciência ambiental, de um modo geral, né? Tem pago um pesado preço ao objetivismo, né? A biologia assumiu, né, de um modo geral, né, a perspectiva de um objetivismo empedernido, né? E isso se reflete, evidentemente, na ecologia, né? Isso não vai uma crítica específica aos biólogos e aos ecologistas, né? Que nós sabemos que são os grandes, né, militantes e batalhadores pela causa ambiental, né? Vai uma crítica ao conceito, né, de ecologia, né? E, em particular, uma crítica à perspectiva epistemológica desse conceito, né? E, mais especificamente, a perspectiva ontológica desse conceito, né? Porque, fundamentalmente, o conceito de ecologia é um conceito objetivista, né? Quer dizer, o conceito deriva, né, do conceito de casa, né, de oikos no grego, né, como se o ambiente fosse uma casa, né, que abrigasse os seres vivos, né? Quer dizer, e na verdade essa metáfora, né, ela advém de uma perspectiva objetivista, né? Ela advém de uma perspectiva da experiência, né, no modo de ser da relação sujeito-objeto, né, que é o modo de sermos do acontecido, é o modo ôntico de sermos, não é o modo ontológico de nós sermos, não é o modo fenomenológico existencial da ação, que é o modo ontológico de nós sermos enquanto humanos e do ambiente ser, né, e que se dá como ação, como acontecer, anteriormente ao modo de sermos do acontecido, que é o modo de sermos no qual se constituem sujeito e objeto. E se constitui a teorética dicotomia, né, de sujeitos que contemplam objetos, né? Então, fundamentalmente, né, é preciso entender, né, que nós mesmos e o ambiente existimos de dois modos diferentes. O modo de sermos da explicação e o modo de sermos do acontecido, modo coisa de sermos do comportamento e teorético, né? E alternamos, né, regularmente deste modo coisa de sermos para um modo ontológico, para um modo fenomenológico existencial e dialógico, né? No qual o ambiente não é objeto, o ambiente não é coisa, mas o ambiente é um tu, nesse modo fenomenológico existencial e dialógico de sermos, né? O ambiente é uma relação, né? É um tu que existe como possibilidade e se remete a um eu que existe como possibilidade, este eu também se remetendo ao tu e criando o movimento de uma interação entre eu e tu, que é a própria dialógica, na qual o eu se remete ao tu como possibilidade e como sentido, e o tu se remete ao eu como possibilidade e como sentido. Nesse modo de sermos, nós somos possibilidade em desdobramento. O ambiente é o parceiro, é um parceiro numa interação, né, na qual ele é possibilidade em desdobramento. E essa interação entre possibilidades, entre nós próprios e o ambiente, cria a dinâmica de uma dialógica eu-tu. Nesse modo de sermos, o ambiente é acontecer e não acontecido, né? No modo acontecido de sermos, se constitui o sujeito e o objeto, e se constitui a dicotomia sujeito e objeto, né? Mas no modo ontológico de nós sermos, no modo fenomenológico existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, não existe a dicotomia sujeito e objeto, porque sujeito e objeto são
característicos do modo acontecido de nós sermos, não são pertinentes ao modo de sermos do acontecer, né? Ao modo de sermos da ação, né? Então, a ideia de oikos, a ideia de casa, a ideia de ecologia, né? De oikoslogia, né? É uma ideia que surge de uma perspectiva objetivista, né? Que surge da perspectiva do modo coisa de nós sermos, né? Então, nós precisamos rapidamente superar, não os ecologistas e os biólogos, né? Nós precisamos superar esse conceito de ecologia, né? Precisamos superar esse conceito do ambiente como casa, né? E pensarmos numa ambientologia, vamos dizer assim, né? Uma ambientologia como o característico do modo de sermos ambientais, né? Neste modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é dialógica, que é a ação, a presença e a atualidade da dialógica da interação entre um eu e um tu, entre nós mesmos e o ambiente, entre o ambiente e nós mesmos como ambiente, né? E que se dá no modo ontológico de nós sermos, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Nesse modo, o ambiente não se destaca como objeto, né? Mas se dá nessa interação, nessa dialógica na qual nós nos remetemos ao ambiente e o ambiente se remete a nós mesmos, numa relação eu-tu que se desdobra numa dinâmica tal, né, que nós não podemos separar, né, dicotomicamente nós mesmos do ambiente, né? O ambiente é um tu, é uma alteridade sempre, né? Existe a tensão de diferença entre nós mesmos e o ambiente, mas não uma característica do ambiente como objeto. Na dialógica, o ambiente não é objeto, mas parceiro de interação, né? Que se dá como vivência de possibilidade em desdobramento, na medida em que o eu também é vivência de possibilidade em desdobramento. Quer dizer, na dialógica do modo ontológico de nós sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Nós podemos dizer que nós somos um ser, né? Que envolve o que nós entendemos como nós próprios e o ambiente. Nós não podemos nos destacar do ambiente numa relação sujeito-objeto, né? No modo mais característico de nós sermos, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, nós e o ambiente existimos como uma totalidade integrada da interação de uma dialógica, de uma relação dialógica, que é fenomenológica existencial, né? Que é ontológica, né? O que quer dizer que é o modo propriamente ético, né? Do ambiente, né? Que é o modo propriamente ético de onde deve brotar a ciência ambiental, né? A ciência ambiental, né, tem como fundamento ético basicamente a ontológica, da dialógica da relação entre nós mesmos e o ambiente, né? O fundamento ético da ciência ambiental se dá basicamente na vivência da dialógica entre nós mesmos e o ambiente. Porque esse é o modo mais caracteristicamente humano, mais caracteristicamente ambiental de nós sermos. E que é, portanto, o modo ontológico de nós sermos. Ou seja, o modo ético de nós sermos, né? Quer dizer, o modo objetivo e subjetivo, o modo do ambiente como objeto, não é o modo ontológico, não é o modo ético da vivência ambiental. E não é o modo ético e não é o modo ontológico da ciência ambiental, que carece de deixar de ser exclusivamente uma ciência explicativa para se desenvolver como uma ciência compreensiva e implicativa.
a ética ambiental não é explicativa, por mais que a explicação seja importante. Mas a ética ambiental, a ontológica ambiental, é compreensiva e implicativa, fenomenológico-existencial e dialógica.